E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar especificamente de uma pergunta que eu recebo muito aí e acredito que seja uma dúvida também bem comum para quem está começando, que é qual lente eu devo comprar? Qual lente eu devo investir, né? Quais são as minhas primeiras opções de lente? E eu vou linkar muito esse vídeo aqui com aquele vídeo que eu fiz sobre a primeira câmera de entrada, que eu, se vocês, para quem não sabe, eu recomendo a SL2 naquele vídeo, e a gente fala brevemente um pouquinho de lentes. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado, não tanto assim, mas vamos dar essas primeiras dicas aí para vocês. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui com a primeira lente que eu acredito que não seja nenhuma opção de compra de vocês, mas uma opção que muito provavelmente, se vocês já compraram a primeira câmera, vocês tenham, que é justamente a nossa, que a gente chama da nossa lente do kit, que é a 18-55, que vem com a câmera de vocês. E teve uma pequena modificação da SL2, acredito que da T7 para SL2, e daí agora a SL3 também já vem com essa lente, que é a 18-55, só que ela teve uma atualização, né? Que ela não é mais f3.5 e agora ela começa em f4, ou seja, a gente perde ali um meio pontinho, um tercinho de luz ali com esse novo f4. Porém, pessoal, por que eu recomendo essa lente para vocês começarem? Para começar aqui, além dessa f4 ela ser muito robusta, ou seja, o motor de foco ele é silencioso no vídeo, ou seja, quando a gente está procurando foco, algumas lentes, como por exemplo a 50mm, a 35, elas fazem o barulho do motor de foco porque ele, de certa forma, ele expande aqui, esse anelzinho aqui dele, ele dá uma expandidinha e ele faz um barulho na hora que ele está traqueando o foco. Essa nova 18-55 aqui, quando ela está puxando foco, ele é extremamente silencioso, então não atrapalha no nosso microfone se ela estiver buscando foco e não pega esse barulho no microfone, o que é ótimo. Mas além disso, a construção dessa lente, por ser muito mais robusta, eu acredito que essa é uma das melhores lentes que eu vi de entrada. A construção dela tá fenomenal, a f4, a 5.6, né? Que ela começa em f4 em 18 e ela vai até os 55mm e vai até 5.6, né? Então a gente não tem uma abertura fixa, ou seja, a gente não tem, por exemplo, uma 2470 2.8, que ela é do f 2.8 tanto no 24 quanto no 70. A gente tem lentes e lentes mais baratas vão ter essa característica que ela vai ter um f, uma abertura de diafragma variável, onde ela vai ter aberturas maiores no seu grande angular e quando a gente fecha mais as milimetragens, como nesse caso 55, a gente tem a tendência de fechar mais essa abertura de diafragma, que nesse caso vai até 5.6, que é a minha abertura mínima em 55mm. E aqui, já que a gente está falando de milimetragem, por que mais um aspecto que eu recomendo essa lente para vocês começarem? Para vocês que nunca gravaram com lente zoom, que estão começando com a primeira câmera agora, né? Estão saindo do celular, que tem provavelmente aquelas 3 lentes fixas nos celulares mais avançados, mas o meu celular, por exemplo, só tem uma câmera, uma lente fixa ali que fica por volta dos 20mm, mais ou menos, 20-24mm. Aqui a gente tem a magia que a gente chama de uma lente zoom, onde ela vai do 18mm ao 55mm. Então a gente tem esse zoom de forma ótica, ou seja, os elementos dentro da lente se movem para a gente não perder qualidade, que nem no celular, quando a gente tem uma lente fixa, a gente dá um zoom, a gente perde essa qualidade porque a gente praticamente faz um recorte dessa cena e a gente aproxima ela tendo menos definição. Aqui funciona de forma ótica, a gente não perde qualidade. E, pessoal, nesse trânsito do 18 ao 55, por que a Canon e todas as outras fabricantes, ou por exemplo a própria Canon na sua linha da M50 aqui, que é por exemplo que eu estou gravando com uma lente kit, essa é a qualidade de uma lente kit, se vocês estão se perguntando, que é uma 15-45, 18-55, onde a gente fica ali entre os 15 e 18, a gente fica mais ou menos nesse range até os 45, 55, 60. Por que todas as marcas pensam nesse range para nos mandarem uma câmera assim? Justamente porque a gente tem aqui desde do grande angular até uma normalidade, que a gente vai ter a normalidade em 50mm, então a gente passa aqui nesse caso um pouquinho, a gente vai 5mm acima, mas a gente tem tudo isso a gente tem mais grande angulares, a gente tem lentes que são 8mm, 12mm, são lentes bem wide, né? Mas quando a gente fala em lente kit, a gente também está falando de um 18mm, que também é considerado um grande angular. A gente tem ali desde o 24, 35, a gente vai passando por toda essa gama de grande angulares entre a normalidade, que são normalmente as milimetragens
milimetragens onde a gente vai focar quando a gente quiser comprar uma lente fixa, por exemplo, ou uma outra lente zoom que a gente vai aprimorar, por exemplo, uma 24-70. Fica também dentro desse jogo dos 18, dos 24, transita entre os 35, todas essas milimetragens são milimetragens muito comuns para a gente gravar. Então minha dica é: comecem com a lente do kit, que ela tem esses ranges mais comuns que a gente vai passar, que daí vocês vão começar a construir o estilo de vocês dentro do vídeo, vocês vão ver qual a milimetragem que vocês gostam de gravar mais, se é 18mm, se é de repente um 24, um 35, ou até mesmo vocês gostam de planos mais fechados dentro do vídeo, como um 50mm. É sempre legal a gente ter essa versatilidade, por isso que a gente eu acabo quase nunca vendendo essa lente, porque mesmo que eu goste de gravar mais uma milimetragem, por exemplo, a minha milimetragem favorita para gravar um 24mm. No caso desses vídeos aqui tá sendo um 18mm. Eu tô gostando muito de gravar isso aqui em grande angular, uma por falta de espaço também, então é bom eu ter essa opção, mas eu diria que se eu tivesse que gravar pessoas, o meu ângulo favorito dentro do APS-C, que é todas as câmeras de entrada que a gente tá falando, é o 24mm. Eu acho que é um grande angular, que ele não tá extremamente grande angular, ou seja, a gente não tem uma distorção tão acentuada das coisas na nossa cena, a gente tem uma leve distorção por abarcar mais coisas na nossa cena por ser grande angular. Porém, a gente também tem aquele senso de normalidade de imagem. É a minha milimetragem preferida. E, por exemplo, depois que eu escolher a minha milimetragem preferida de gravar, eu posso ir lá comprar, por exemplo, a segunda lente que eu recomendaria aqui para vocês, uma 24mm Pancake, que é uma lente fixa, onde aqui a gente tinha só f4, então a gente tinha uma abertura de lente um pouco mais fechada, agora a gente desce um pouco a nossa abertura, ou seja, a gente abre mais ainda nosso diafragma, por exemplo, uma 24mm f2.8, a gente ganha aí, em f2.8 a gente tem uma lente mais clara, o que a gente chama de uma lente que possibilita aberturas maiores e trabalhar em condições de luzes que não são tão favoráveis, ou também usar o efeito criativo do diafragma, que é a questão do nosso profundidade de campo, que é o quão desfocado fica esse nosso fundo. Porém, pessoal, aqui eu já tive uma 24 e daí no full frame, quando a gente vai para câmeras mais caras, isso se traduz em um 35mm. Eu posso fazer um vídeo aqui também explicando as diferenças do sensor full frame para o APS-C e essa diferença de milimetragem que a gente tem, mas no full frame é o 35mm e no APS-C, que são essas câmeras de entrada normalmente, é o 24mm. Porém, eu já tendo essa experiência com 24 e não gravando tantas pessoas ultimamente, ou fazendo um trabalho mais dentro de estúdio, onde eu tenho um controle maior de profundidade de campo, onde eu posso setar a câmera, normalmente ela vai dentro de um tripé, eu tenho que fazer algum take em detalhe, eu prefiro, pessoal, a 50mm 1.8. Essa lente eu acho que é uma lente que todo mundo deveria ter. A gente tem essa grande discussão aqui sobre a 50 1.8. No meu caso eu tenho a da Canon, tá? Mas eu sei que também tem uma opção da Yongnuo que é mais barata que a da Canon. Não sei o quão mais barata, mas eu gosto muito dessa 50 1.8 da Canon. Por ser uma lente extremamente barata, uma das lentes mais baratas que a gente tem quando a gente está falando aí no mundo de lentes, né? A gente tem uma lente por volta de uns R$400 de investimento aqui, mas a gente tem uma entrega de qualidade, pessoal, absurda, muito, muito boa. E por que eu escolho, nesse caso, a 50mm em vez da 24? Porque a gente ganha ainda mais um ponto de luz, ou seja, a gente vai do f2.8 para o f1.8, a gente ganharia 1 ponto e 1/3, acredito, de luz ali. Então a gente ganha mais luz ainda, a gente tem uma lente mais aberta, uma lente mais barata que é 24mm Pancake, mas também eu tenho a possibilidade de trabalhar dentro dos 50mm, ou seja, quando eu fazer um take de produto, um shot bem em detalhe das coisas, eu normalmente troco a lente na minha câmera para 50mm para gravar esses detalhes e não gravar tanto pessoas. Pessoas também é legal, mas a gente precisa ter um espaço maior para gravar nessa milimetragem aqui, que ela vai fechar um pouquinho mais no APS-C. Bom, pessoal, acho que tem aqui dicas de 3 lentes que vocês podem optar em comprar. Normalmente são as lentes que a gente começa quando a gente fala do APS-C. A única diferença é por que eu ainda mantenho a minha lente kit, por que eu ainda gravo com a minha lente kit. Porque a gente tem aqui o que a gente chama do estabilizador de imagem na lente, então a gente tem uma lente estabilizada. No vídeo isso vai ser muito importante, até mais importante que na fotografia, porque quando a gente está gravando com a câmera na mão, a gente não tem ainda muita grana para investir em estabilizadores, em um gimbal ou o próprio Steadicam, a gente vai querer uma lente estabilizada que nos ajude a estabilizar um pouco desse movimento quando a gente grava na mão. Porém, pessoal, se vocês estão gravando na mão e querem gravar com uma 24 ou 50, eu recomendo vocês começarem justamente com a 24mm. Por isso que eu comecei recomendando ela antes da 50mm.
Por quê? A 24 ela também não tem estabilização como a 50mm, porém, pessoal, na 24 a gente tem um quadro mais aberto, o que nos possibilita uma melhor estabilização de imagem, porque quando a gente lida com lentes mais grandes angulares, a gente esconde um pouco dessa tremida que a gente dá na mão por o quadro ser maior e a gente ter mais espaço para isso. Enquanto na 50mm, onde a gente tem um ângulo bem mais fechado, pensem, por exemplo, quando vocês estão com essa Coolpix ou estão com aquele zoom máximo assim no celular, onde qualquer tremidinha no celular muda totalmente o nosso quadro. É basicamente esse conceito que a gente vê aqui. Então, a 50mm, pessoal, eu só comprei porque, eu tenho um tripé, então eu faço takes mais estabilizados com o tripé, ou às vezes quadros parados, ou eu uso uma forma de estabilização em pós, ou para quem já tem mais um pouco de domínio de câmera, um pouquinho de estabilização na mão, também pode gravar com ela na mão grande, fazendo slow motion, que a imagem também vai ficar mais estabilizada, mas para isso requer mais treino. Por isso que eu recomendo vocês realmente começarem com a 24, se vocês estão procurando uma segunda lente além da lente kit de vocês, porque vocês essencialmente ganham uma lente mais clara e vocês podem gravar em situações mais complicadinhas de luz ali dentro, e a gente ganha também um pouquinho mais de desfoque no nosso fundo. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis dar realmente essas dicas mais rápidas, deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, um pouco mais direto ao ponto. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a pensar em algumas coisas que vocês ainda não tinham pensado em relação ao equipamento de vocês ou nessa decisão aí que vocês estão pensando. Espero que tenha ajudado vocês a elucidar alguns pontos e ajudar vocês a escolher melhor o equipamento de vocês. E de qualquer forma, obrigado por assistirem, um abraço, até nosso próximo vídeo.